Bem-vindo ao nosso canal de Tudo Um Tanto. Johan Cruyff, vida, carreira e o legado do homem que mudou o futebol para sempre. Johan Cruyff não foi apenas um jogador extraordinário, nem somente um treinador genial. Ele foi, acima de tudo, um pensador do futebol, um revolucionário que transformou a forma de jogar, treinar, assistir e compreender o esporte mais popular do mundo. Sua influência ultrapassou títulos, gols e troféus, alcançando algo raro: a criação de uma filosofia duradoura, adotada por clubes, seleções e gerações inteiras. Cruyff redefiniu o futebol moderno e deixou um legado que permanece vivo décadas após o auge de sua carreira. Infância em Amsterdã e os primeiros contatos com o futebol. Hendrik Johannes Cruyff nasceu em 25 de abril de 1947, em Amsterdã, Holanda. Criado em um bairro operário próximo ao estádio de Meer, casa do Ajax, Johan cresceu respirando futebol. Seu pai era dono de uma pequena mercearia e sua mãe trabalhava como faxineira no próprio Ajax, o que aproximou o garoto ainda mais do clube que marcaria sua vida. A infância de Cruyff foi marcada por dificuldades. Seu pai faleceu quando ele tinha apenas 12 anos, um acontecimento traumático que o obrigou a amadurecer cedo. O futebol tornou-se não apenas um refúgio emocional, mas também uma possibilidade concreta de ascensão social. Desde cedo, Johan demonstrava uma inteligência fora do comum, velocidade de raciocínio e uma relação especial com a bola, mesmo sendo fisicamente franzino. Ajax e a formação de um gênio. Cruyff ingressou nas categorias de base do Ajax ainda criança e rapidamente se destacou. Diferente de outros jovens talentos, ele não impressionava apenas pela técnica, mas pela leitura de jogo, movimentação e capacidade de antecipar jogadas. Durante os anos 1960, o Ajax passava por uma transformação tática profunda, liderada pelo treinador Rinus Michels. Foi nesse contexto que surgiu o futebol total, um sistema revolucionário, em que todos os jogadores atacavam e defendiam, trocavam de posições constantemente e atuavam como uma unidade coletiva. Cruyff tornou-se o cérebro desse modelo. Entre 1966 e 1973, Johan Cruyff viveu sua fase mais brilhante como jogador do Ajax. Conquistou múltiplos títulos nacionais, Copas e principalmente 3 Ligas dos Campeões da UEFA consecutivas: 1971, 1972 e 1973. Ele não era apenas o melhor jogador do time, era a extensão do treinador dentro de campo. Bola de Ouro e reconhecimento mundial. Cruyff conquistou a Bola de Ouro em 1971, 1973 e 1974, consagrando-se como o melhor jogador do mundo. Seu estilo elegante, inteligência tática e visão de jogo encantavam torcedores e especialistas. Ele não dependia de força física ou explosão, mas de antecipação, posicionamento e decisões rápidas. Foi também nesse período que surgiu o famoso Cruyff Turn, ou elástico de Cruyff, um drible simples e genial apresentado ao mundo na Copa de 1974, que se tornaria um dos movimentos mais icônicos da história do futebol. A seleção holandesa e a Copa do Mundo de 1974, se existe um torneio que simboliza a genialidade de Johan Cruyff, mesmo sem título, é a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental. Como capitão da seleção holandesa, ele liderou um time que chocou o mundo com um futebol ofensivo, fluido e coletivo, baseado no futebol total. A Holanda encantou o planeta, atropelando adversários e apresentando um estilo nunca antes visto em Copas do Mundo. Cruyff era o maestro organizando o jogo, recuando para buscar a bola, avançando para finalizar e orientando seus companheiros. Na final contra a Alemanha, a Holanda saiu na frente antes mesmo de os alemães tocarem na bola. Apesar da derrota por 2-1, aquela seleção entrou para a história. Muitos consideram que a Holanda de 1974 foi a melhor equipe a não vencer uma Copa do Mundo. E Cruyff, seu maior símbolo, Barcelona. A revolução como jogador em 1973, Johan Cruyff foi contratado pelo Barcelona em uma transferência histórica. O clube vivia um longo jejum de títulos nacionais e enfrentava dificuldades diante do domínio do Real Madrid. A chegada de Cruyff mudou tudo. Logo em sua primeira temporada, ele conduziu o Barcelona ao título da La Liga, algo que não acontecia havia 14 anos. Uma das partidas mais icônicas foi a vitória por 5-0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, com Cruyff como protagonista absoluto. Mais do que gols e títulos, Cruyff levou ao Barcelona uma nova mentalidade:
futebol ofensivo, valorização da posse de bola, criatividade e inteligência coletiva. Ele se tornou ídolo não apenas pelo desempenho esportivo, mas também por sua postura crítica, independente e carismática. Últimos anos como jogador após deixar o Barcelona, Cruyff teve passagens por clubes como Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats e Levante, além de um retorno breve ao Ajax Elfionor. Mesmo em fim de carreira, sua inteligência compensava a perda física. Em 1984, já veterano, foi campeão holandês e da Copa da Holanda pelo Feyenoord, encerrando a carreira como jogador de forma vitoriosa e simbólica, mostrando que sua mente ainda era superior à maioria dos adversários. Cruyff, treinador. O nascimento de uma filosofia eterna. Se Johan Cruyff foi genial como jogador, sua influência como treinador foi ainda mais profunda. Iniciou a carreira técnica no Ajax, onde já começou a implementar ideias baseadas na posse de bola, movimentação e formação de jogadores jovens. Mas foi no Barcelona, entre 1988 e 1996, que Cruyff construiu seu legado mais duradouro. Ele criou o lendário Dream Team, uma equipe que encantou a Europa e conquistou a primeira Liga dos Campeões da história do clube. Em 1992, como treinador, Cruyff mudou a cultura do Barcelona. Implantou uma filosofia clara desde as categorias de base até o time principal, priorizando técnica, inteligência e formação humana. Foi ele quem fortaleceu o modelo que daria origem à famosa La Masia moderna. Influência em Guardiola e no futebol moderno, Pep Guardiola foi treinado por Johan Cruyff e sempre declarou que tudo o que sabe sobre futebol aprendeu com ele. O estilo que levou o Barcelona ao auge mundial entre 2008 e 2012 tem raízes diretas no pensamento de Cruyff. Além de Guardiola, técnicos como Frank Rijkaard, Luis Henrique, Xavi Hernández e muitos outros foram profundamente influenciados por sua filosofia. O futebol de posse, pressão alta, jogo posicional e valorização da base tem a assinatura de Cruyff espalhada pelo mundo. Pensamento crítico e frases marcantes, Cruyff ficou conhecido não apenas por suas ideias, mas por suas frases diretas e provocativas, que refletiam sua visão simples e profunda do futebol. Jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe. Você não ganha um jogo apenas com os pés, mas também com a cabeça. Essas frases resumem sua filosofia: inteligência acima da força, coletivo acima do individual, compreensão acima da improvisação vazia. Vida pessoal, doença e despedida nos últimos anos de vida, Johan Cruyff enfrentou um câncer de pulmão, consequência de anos como fumante. Mesmo doente, continuou participando de debates, projetos sociais e discussões sobre o futuro do futebol. Cruyff faleceu em 24 de março de 2016, aos 68 anos. Sua morte causou comoção mundial. Clubes, jogadores e torcedores prestaram homenagens, reconhecendo que o futebol havia perdido um de seus maiores pensadores. Legado eterno Johan Cruyff não foi apenas um craque ou um treinador vitorioso. Ele foi um arquiteto do futebol moderno. Sua influência está presente em campos do mundo inteiro, em cada passe curto, bem executado, em cada jogador que pensa o jogo antes de correr. Ele ensinou que o futebol pode ser simples, bonito e inteligente ao mesmo tempo. Seu legado não se mede apenas em troféus, mas em ideias, e ideias, quando são grandes, nunca morrem. Cruyff transformou o futebol em linguagem universal, feita de espaço, tempo, movimento e criatividade. Um gênio que não apenas jogou o jogo, mas o reinventou. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.